Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender, eu vou receber a turma dele na bala. Bom, minha gente, olha, fazer aqui um rápido pupurri de assuntos. Primeiro começar pela manifestação de ontem, que pretendia um dia nacional também de protestos em apoio ao Lava Jato, contra maiores recursos para campanhas eleitorais, e outros contra a corrupção, uma manifestação de temático genérico e tal, de pauta genérica. Bom dia, nosso queridíssimo Luiz Megali. Bom dia aí para você, Megali. Um abraço bom para todo mundo do Café com Jornal. Bom, a manifestação de ontem foi, do ponto de vista das suas próprias expectativas, um fracasso monumental. Pouca gente em Brasília esperavam coisa como milhares de pessoas, parece que foram um pouco mais de 630 pessoas, ante uma expectativa de 100 mil em Brasília. Isso para uma manifestação que vinha sendo organizada há meses, né? Vinha sendo convocada há meses pelas redes sociais e tudo mais. O Movimento Brasil Livre, que foi o de maior destaque nas mobilizações pelo impeachment de Dilma Rousseff, colheu ali um fracasso gigantesco na sua capacidade de mobilização, mostrando até mesmo que o movimento por si só vale pouco em termos de instrumento, como instrumento de mobilização de massa. Isso é uma crítica que se dirige especificamente ao MBL e aos movimentos a ele aliados, tal, não necessariamente, né? Vai muito daquilo que eles escolhem, do momento que escolhem e da capacidade que tenham de colocar temas que de fato queiram ou que possam mobilizar a opinião pública, que possam mobilizar a população e de serem vistos também como instrumentos legítimos para essa mobilização. Não significa a manifestação de ontem que eles estão sepultados, mas caíram numa cova rasa e estão ali à disposição de algumas pás de cal que possam surgir com outras iniciativas com o mesmo resultado pífio de ontem. Isso significa que esse movimento especificamente, ou esses movimentos especificamente estão mortos? Não. Significa que, mais uma vez, entidades que se arrogam ali o poder de fazer grandes protestos, grandes mobilizações, não estão conseguindo conectar-se com a chamada massa. Vejam que a manifestação anterior que tivemos, ou o Dia Nacional de Paralisações que tivemos, o último antes desse, também não logrou sucesso em termos de colocar a população na rua, embora tenha tido melhores resultados que o de ontem, que foi aquele Dia Nacional de Protestos contra a reforma da Previdência. Também naquela ocasião, os protestos mais conseguiram imobilizar as cidades através do bloqueio de estradas, rodovias, avenidas, greves de ônibus, greves de metrô e tal, do que propriamente colocar a população unida em torno de bandeiras, coisa que conseguiu numa melhor medida do que o MBL ontem, mas mesmo assim nem com a manifestação daquele dia de paralisação nacional, Dia Nacional de Paralisação, nem com esta de ontem, tivemos a repetição de nada que pudesse ser equiparado aos grandes protestos, quer de 2013, quer do impeachment, quer de qualquer outra ocasião, em que de fato a população tenha aceitado esse chamamento e tenha se deslocado para as ruas. Com uma característica que precisa ser ressalvada: a mobilização de ontem aconteceu num domingo e a sua medição é feita especificamente pelo número de pessoas que estão nas ruas. Outras que recorrem à paralisação de serviços de transportes, você dá a elas uma repercussão maior, porque o número de pessoas atingidas é gigantesco, mas não há como dizer que o número de pessoas atingidas seja o número de pessoas que aderiram à manifestação. Há pouco tempo, no Canal Livre, uma discussão sobre o momento político brasileiro, os nossos entrevistados ponderaram que há um certo fastio, ou pelo menos o início de um certo fastio da população em relação a esse tipo de manobra, de movimento. As pessoas estão meio de saco cheio
das coisas, meio de saco cheio da discussão política, embora a discussão política esteja ainda muito viva na internet, mobilizando as pessoas em redes sociais, em discussões e tal. O fato é que parece que os brasileiros sinalizam um certo cansaço, um certo saco cheio diante dessa coisa que possa ser uma discussão que não parece levar a lugar nenhum. As pessoas continuam esperando desesperadamente por fatos, por concretização de fatos, por acontecimentos que de fato as mobilizem, e o impasse que o país está vivendo em várias frentes parece ser neutralizador desse tipo de mobilização, desse tipo de energia. Que impasse é esse? É o impasse em que as coisas não ganham o seu caráter efetivo, o seu caráter concreto. Mesmo a Lava Jato, que era o mote maior da mobilização de ontem, a defesa da Lava Jato, patina nas rotinas do judiciário, no trâmite lento dos processos, na demora na tomada de decisões por parte dos magistrados com ela envolvidos, especialmente no Supremo Tribunal Federal. E o que as pessoas estão ansiando desesperadamente é que o Brasil veja-se diante de fatos concretos, de acontecimentos reais, de coisas efetivas, de resultados, enfim, para tudo que vem acontecendo. A classe política transitando no lodaçal aí entre armações para impunidade, para blindagem de políticos, para garantias de sua sobrevivência nas eleições de 2018. Os personagens, uma hora são atingidos pelas denúncias e pelos escândalos mais escabrosos, no dia seguinte estão em reuniões ministeriais tomando decisões que afetam toda a população. Parece que há por parte das pessoas uma certa perplexidade imobilizadora, um estado assim de permanecer no ar, em suspenso, enquanto os fatos não se concretizam. Ok, quem vai ser preso, quem vai ser caçado, quem vai ser punido, quem vai ser despojado de seus bens, quem vai ter seu projeto político interrompido, nada disso se concretiza, nada disso se materializa. Ficamos aí nesse ping-pong de acontecimentos sem que a partida chegue a um desfecho visível para boa parte da população, que, por outro lado, tem que continuar correndo atrás do prejuízo no dia a dia, para pagar contas, para pagar impostos, para botar o filho na escola, para conseguir pagar o plano de saúde, ou quem sabe minimamente ser atendido num posto público de saúde. Eu não sei exatamente se isso vai marcar os próximos movimentos da opinião pública brasileira em relação aos assuntos políticos. E se assim for, terá sido uma pena, porque de alguma forma o Brasil, a população brasileira, demonstrou nos últimos anos um interesse gigantesco por envolver-se na política, envolver-se nos acontecimentos que determinam os passos do país. Essa sensação que começa a se consolidar de um novo distanciamento, de um novo desinteresse pela questão política, na fragmentação de resultados ou na ausência deles, talvez esteja sendo o grande não combustível de todo esse processo, o que é uma pena. As autoridades responsáveis por produzir consequências a tudo que já se viu e já se levantou até aqui, precisam agir, precisam andar, precisam fazer com que as coisas andem. Vejam, enquanto a Lava Jato não consegue, como tema, mobilizar as massas em sua defesa, que era essa a proposta de ontem do MBL, vai colhendo manifestações e ataques cada vez mais fortes, cada vez mais contundentes. Fosse pouco, o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro Gilmar Mendes, a cada dia renovar o seu arsenal de agressões à Lava Jato e tudo mais, insinuando aí a necessidade de anular provas, de neutralizar investigações e tudo mais, a despeito de ter passado pelo constrangimento incrível na sexta-feira de reconhecer que o seu próprio Tribunal Superior Eleitoral foi antro de vazamentos divulgados pela imprensa em depoimentos
sigilosos, enquanto o próprio ministro Gilmar Mendes age dessa maneira, representando a ponta de lança no judiciário contrária à efetivação da Lava Jato nas suas consequências, na classe política é o que a gente vê o tempo todo, tentativas de aprovar medidas que cerceiem a ação de juízes e de investigadores, de criar blindagens, de criar anistias para Caixa 2 e para outros crimes cometidos pelo político. O tom vai subindo, as manobras vão aumentando, vão ocupando cada vez terrenos mais significativos. E agora a última manifestação incrível em relação a isso foi do presidenciável Ciro Gomes. Sua Excelência, num vídeo que está circulando na internet, simplesmente disse que se for decretada uma prisão contra ele pelo juiz Sérgio Moro, ele receberá a turma do Moro, entre aspas, a bala. Um ex-governador, presidenciável, parlamentar, candidato à presidência da República, aliado provável da chapa de Lula na condição de vice-presidente, disse com todas as letras ontem que se Moro mandar prendê-lo, por alguma razão que entenda procedente, isso é decisão soberana do juiz, baseado em investigações do Ministério Público e das polícias, federal ou não, ele simplesmente receberá o oficial de justiça ou a Polícia Federal que for executar o ato de prisão a bala. Ciro Gomes fez simplesmente uma ameaça objetiva de reagir a tiros contra um ato de prisão, um mandado de prisão que possa vir a ser expedido contra ele. Feriu aí nesse ato típico de Ciro Gomes, né, nesse destempero irracional de Sua Excelência, no mínimo 2 artigos do Código Penal que eu fui investigar aqui, fui pesquisar, o artigo 147 do Código Penal, que fala de ameaça, genericamente, e o artigo 344 do mesmo Código Penal, que circunscreve a questão da ameaça a autoridades públicas, a juízes e tudo mais. A pena vai até 4 anos de prisão. Diante desses 2 crimes cometidos, ou desse crime cometido enquadrado em pelo menos 2 artigos do Código Penal, o que eu quero saber hoje é se algum ato vai ser detonado em relação ao seu Ciro Gomes. Ou ele se retrata do que ele falou, ou a gente volta para o faroeste do século XIX nos Estados Unidos, em que os juízes também só podiam fazer valer sua autoridade se tivessem poder de fogo maior do que aqueles alvos de suas ações. Caso contrário, morria o juiz, morria o xerife, morria todo mundo, e aquele cara vestido de preto, o grande bandidão dos filmes de Hollywood, predominava durante a trama inteira. Então é incrível que a gente veja num cenário em que a população vai perdendo a sua capacidade, seu interesse em se mobilizar, diante do anestésico que tem sido o passar do tempo na efetivação das ações da Lava Jato, na produção de consequências objetivas, que a população perceba de fato que precisa defender algo porque está produzindo consequências. Paralelamente a essa ausência de consequências, a essa demora nas consequências, o Supremo não anda, o Judiciário não anda, as denúncias aparecem, as provas aparecem, as entrevistas são dadas, os criminosos confessam, os corruptores contam onde entregaram dinheiro, quanto entregaram, por que entregaram, os contratos são superfaturados, fica evidente, as contas aparecem no exterior, as madames circulando com sapato vermelho e as coisas não se efetivam, não se consumam. É natural que a população manifeste esse saco cheio, não aderindo, não importa a que mobilização, a qualquer mobilização. Há um desarmamento do engajamento que se mostrou em outros momentos, pelos mais variados motivos. A população simplesmente parece não ter mais paciência, não ter mais energia para lidar com uma coisa que não produz consequências efetivas num prazo aceitável. E enquanto no limbo permanecemos, os malucos preponderam. O Gilmar fala o que quer e o Ciro Gomes agora botou uma arma na cintura e disse o seguinte: se a Lava Jato vier me prender, eu sento o dedo no gatilho. E fica por isso mesmo, e vamos em frente. Hoje à noite, provavelmente na televisão, ele vai estar fazendo propaganda política com um discurso de estadista. Esse é o quadro que a gente está encontrando por aí. E a responsabilidade para botar um ponto final nisso está nas mãos do Supremo Tribunal Federal.
ou o Supremo Tribunal Federal age com a celeridade necessária para mostrar para a população que o que está acontecendo vai resultar em alguma coisa, ou isso aqui vai virar terra de ninguém. Os Ciro Gomes, com muita probabilidade, predominarão. Vamos em frente. Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender. Eu vou receber a turma dele na bala.